Olá! Hoje nós vamos falar da sétima lei das 21 leis que consta no livro do John Maxwell para fazer você desenvolver a sua verdadeira liderança, o verdadeiro líder que existe em você. Então, hoje nós vamos falar da lei do respeito. Eu sou Elizabeth Crespo e hoje nós vamos falar da lei do respeito, a sétima lei das 21 que nós vamos falar nessa série de vídeos sobre como desenvolver o líder que existe em você, considerando as leis escritas por John Maxwell. Mas antes de eu começar a falar da lei do respeito, se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, faça seu comentário, compartilhe esse vídeo, dê a sua curtida. Vamos promover esse conteúdo para que mais pessoas possam usufruir dele, tá certo? E o que significa a lei do respeito? Se é uma coisa que nós precisamos ter muita clareza, as pessoas tendem a seguir e acompanhar, a se espelhar em pessoas que são mais fortes do que ela, pessoas que ela admira. Quanto maior for sua capacidade de liderança, maior é a sua habilidade e mais rápido você consegue reconhecer a liderança de uma outra pessoa ou a ausência dessa liderança a uma outra pessoa. Vocês já pararam para pensar, né, ao longo da sua vida, da sua carreira ou com as pessoas que você convive? Quem são as pessoas que você segue naturalmente? Na hora que você tem um chefe, quantos chefes você já teve que uns você fazia as coisas por ele por muito prazer e você acreditava piamente, admirava aquilo que ele estava fazendo, o respeitava, sabia que ele tinha algo para te ensinar. E aqueles que você, quando chegou e falou, nossa, o que eu vou aprender com essa pessoa? Chega a ser desconfortável até trabalhar com alguém desse jeito. Principalmente quando a gente entende que é limitada a sua capacidade de liderar. E nós vamos falar sobre isso ao longo deste vídeo. Para exemplificar melhor o que a gente quer dizer isso da liderança, seguir os mais fortes e o poder da sua capacidade de liderar, trazer as pessoas junto com você, vou compartilhar uma história que John Maxwell trouxe nesse capítulo no livro. Ele traz que na década de 70, um jogador do Hall da Fama de basquete, Bill, entrou para fazer parte do time da Universidade da Califórnia em Los Angeles. E nesse momento ele se deparou com um técnico, John Welton, eu acho que o sobrenome dele é assim que diz. O John, esse jovem, o Bill, usava barba. Nesse momento, o John disse para ele o seguinte: para jogar nesse time não pode usar barba, você precisa tirar a barba. O jovem, para reafirmar sua independência, sua autonomia, disse para ele: a barba eu não retiro. E o técnico, simplesmente de forma seca, fala assim: Bill, lamento, mas não podemos contar com você. Teria sido um prazer ter você no nosso time. O que vocês acham que aconteceu? Gente, o Bill tirou a barba, né? E foi jogar no time. Por quê? Porque aquele líder valia a pena estar ali junto com aquele time e fazer parte daquele time campeão. Aquele líder sabia o que ele queria. E ok, ele seguiu ele porque ele queria fazer parte daquele time. Então, assim, os líderes, quando estão dentro de um grupo, automaticamente ele vai assumindo a liderança. E as outras pessoas vão seguindo os líderes mais fortes. É natural, faz parte de um processo natural. E o que será que faz com que você ganhe o respeito dos seus seguidores? Será porque a sua capacidade de envolver as pessoas? Será por causa de um processo onde tem as suas características do líder e do seguidor? Pelas circunstâncias? São várias variáveis que podem fazer com que isso aconteça. Então, eu vou compartilhar aqui com você 6 principais características que faz com que você possa conquistar o respeito dos seus liderados. Fazer com que as pessoas te sigam respeitando a sua liderança. A primeira é a capacidade de liderança.
Muitas pessoas já nascem naturalmente com essa capacidade de liderar. Isso não quer dizer que você não pode melhorar e não pode desenvolvê-la. Como a gente já falou, na lei do limite, na lei de processo, todo mundo pode desenvolver a sua liderança. Você, quando já tem essa capacidade de liderar, as pessoas gostam de te ouvir, gostam de estar perto de você. Porém, se você não tiver as próximas características que eu vou compartilhar com você, elas vão chegar no momento que elas param de te seguir. Elas já passam a não te olhar mais com aquele líder que ela admira, que ela respeita. A segunda característica é respeitar os outros. Muitos líderes autoritários, autocráticos, eles acham que fazer com que as pessoas façam o que ele quer através de por medo ou por intimidação é liderança. E na verdade não é isso. O verdadeiro líder conquista o respeito dos seus liderados, principalmente quando ele respeita as pessoas com menos poder, com as pessoas que o servem, as pessoas que o seguem, as pessoas que produzem para ele, junto com ele. Quando ele respeita e faz esse processo, automaticamente ele vai ter seguidores de forma mais constante. Olha, existe um padrão para você garantir que as pessoas te respeitem como líder. É assim, se a pessoa te respeita como indivíduo, ela te admira. Se a pessoa te respeita como amigo, ela te ama. Se a pessoa te respeita como líder, ela se torna um seguidor seu. Então, sempre trate as pessoas com respeito, que você vai ter o respeito dessas pessoas e elas vão te seguir sempre. A terceira característica é coragem. Um líder precisa ter coragem para defender uma posição, para fazer o que é certo, mesmo que aquilo seja motivo de várias críticas, vários processos que pode dar errado. Ele precisa ter coragem para tomar uma posição. Um líder, ele não é um líder quando ele foge dos embates. Na realidade, ele precisa acreditar que é possível fazer as coisas e seguir na frente. Porque quando ele provar que ele está disposto a correr qualquer risco, a correr os riscos necessários para conquistar os seus objetivos e chegar aonde precisa de forma íntegra, ele vai ter o time seguindo. Então, assim, um verdadeiro líder não pode deixar de ter coragem para tomar uma atitude. A quarta característica é o sucesso. Olha, por que tantas pessoas seguem celebridades que fazem sucessos, as influencers que têm um monte de seguidores? Tudo porque ela tem a característica de que realizou e deu certo. Todo mundo quer fazer parte de uma equipe vitoriosa. Então, quando você lidera um time que conquista vitórias, as outras pessoas querem te seguir, porque eles acreditam que no futuro farão parte também desta vitória. Então, assim, seu sucesso faz com que os seus liderados, outras pessoas comecem a te seguir, porque elas querem fazer parte dessa conquista, dessas vitórias na qual você tem o hábito de realizar. A quinta forma é a lealdade. Nesse momento onde as pessoas, vamos usar um exemplo do time de futebol, que jogadores trocam de time com muita frequência, contratos milionários, as pessoas têm liberdade de escolha, onde você pode olhar para o seu futuro e mudar o rumo no momento seguinte. Diferente do que vivia no passado, as pessoas entravam numa empresa e queriam se aposentar nela. Hoje não, as pessoas entendem que seu crescimento depende muito mais dela do que da empresa que ela está. Um líder, quando ele se demonstra leal ao seu time, que ele não vai abandonar o seu time em nenhum momento, enquanto eles não concluírem aquela jornada, independente do que acontecer, mesmo quando esse líder desliza ou faz com que essa equipe faça algo que ela não quer, ela continua leal a esse líder. Por quê? Porque ela sabe que esse líder está tão comprometido com eles e eles têm a lei da reciprocidade, eles devolvem isso para o líder.
eles se comprometem, são leais com o líder da mesma forma. Então, assim, você ser leal com o seu time, seus seguidores, faz toda a diferença para você manter esse time junto com você. Esta e a última forma aqui é você agregar valor para os seus liderados. Eu já falei isso na lei da adição e assim, faz toda a diferença quando você agrega valor, agrega conhecimento para as pessoas que estão te seguindo. E você faz isso com frequência, com naturalidade. Quanto mais você faz isso, mesmo que aquele processo termine, aquele contrato termine, as pessoas saiam da tua equipe, o respeito continua. Por quê? Porque você agregou algo na vida dessas pessoas, algo que fizeram com que elas se tornassem melhores. Então, assim, nunca perca a oportunidade de agregar valores para os seus seguidores. E como saber se você está despertando o respeito das pessoas, da equipe, de quem te segue? Olha, a primeira coisa é você entender quem são as pessoas que estão te seguindo. Quais são as características dessas pessoas? Isso é muito importante para você entender que tipo de liderança você está impactando na vida dos outros e como você está atraindo o respeito dessas pessoas. Outra coisa é o seguinte, se você solicitar que os seus seguidores tome uma mudança de rota ou assuma um compromisso com você ou se comprometa com uma meta desafiadora e esse time prontamente está junto contigo, é porque eles acreditam que você tem condição de levá-los ao sucesso e eles te respeitam. Agora, se eles começarem a duvidar da decisão que você está tomando, achar que aquilo não vai dar certo, olha, você ainda não conquistou o respeito desse time. Vou dizer para vocês que, assim, por experiência própria, nós somos capazes de mudar esses resultados absurdo que ninguém acreditaria que era possível quando a equipe te respeita. Eu já vivi uma experiência onde uma equipe totalmente fechada, onde elas tinham características totalmente muito dono de si, achava que o trabalho dela era só ela que fazia. Deu para a empresa que a gente trabalhava uma nota de pesquisa de clima lá embaixo, uma das piores, 42. A média ia até 100, então assim, o resultado foi péssimo. E eu assumi essa equipe em um determinado momento, meu único desafio era melhorar o clima dessa equipe, o clima organizacional, entender o que estava acontecendo. Porque de resultado eles já entregavam muito. E ao olhar para esse grupo de pessoas, eu entendi que essas pessoas não conseguiam entender o quanto elas poderiam crescer, se desenvolver, o quanto elas poderiam entregar um trabalho muito melhor, o quanto eles poderiam ser vistos de outras formas, ser respeitados de forma diferente e o quanto eles poderiam agregar mais para a empresa. E quando eu consegui fazer isso com esse time, eu posso dizer para vocês, em um ano de trabalho, mostrando tudo isso e fazendo com que essas pessoas se desenvolvessem, conquistando o respeito dessas pessoas, nós saímos de uma nota de pesquisa de clima de 42 para 75, da segunda pior nota em um ano para a segunda melhor nota no ano seguinte. Então, isso tudo simplesmente conquistando o respeito dessa equipe. Então, esta é a forma. E a gente conquista o respeito no nosso dia a dia, com as nossas ações. Não tem coisas mirabolantes e tal. E não é com o que a gente fala, é com os exemplos das nossas atitudes que isso vai acontecer. Um líder respeitado, muitas vezes eles abdicam do seu cargo, do seu posto, e você tem que entender que você deixa um legado. Quando você é aquele líder que conquista o respeito dos seus seguidores, eles vão fazer muito mais do que simplesmente realizar uma atividade, entregar um resultado. Você vai agregar valor para essas pessoas, você vai impactar positivamente na vida dessas pessoas. Daqui a pouco você vai ver que alguns deles se tornarão tão grandes ou maiores do que você. E olha, não sofra com isso, sinal que você está no caminho certo. Outra coisa que você precisa ter clareza é que assim, as pessoas que vão te seguir, com certeza não serão os melhores do que você. Você tende sempre a seguir pessoas melhores do que você.
Na liderança tem uma regra que é muito clara e não é porque é pior ou melhor. É fato, é assim. Por exemplo, se você é um líder 7, dificilmente você vai ter uma pessoa que tem liderança 8 e 9 te seguindo. Quem vai te seguir é o 6 e o 5. E assim sucessivamente. Mas a grande vantagem é que você pode desenvolver, aprimorar e melhorar a sua liderança para cada vez mais você cresça e as pessoas vão crescendo junto com você, para que você carregue os seus seguidores junto com você e torne eles grandes pessoas. A grande vantagem da lei do respeito é quando a gente consegue verdadeiramente contribuir com o outro, impactar positivamente na vida do outro e transformar, além dos nossos resultados, fazer com que eles se tornem cada vez maiores, transformar as pessoas, o ambiente e o legado que a gente deixa. Vamos lá, e como aplicar a lei do respeito na vida? Faz uma avaliação. Olha para as pessoas que te seguem, para os grupos que você lidera, seja para sua família, para o ambiente que você está, e preste atenção qual foi a última vez que você solicitou que eles fizessem uma ação voluntária em busca de um objetivo, uma ação que determinasse qualquer mudança de situação. Como foi a reação dessas pessoas? Elas prontamente te atenderam? Como elas reagiram a isso? Essa é uma forma de você entender esse contexto. Segundo, veja quais são as qualidades que faz com que o líder conquiste respeito. Capacidade natural de liderança, coragem, história de sucesso, lealdade e agregar valores para as outras pessoas e respeito pelos outros. De uma escala de 1 a 10, qual dessas características você já pratica com muita naturalidade e qual ainda lhe falta para conquistar cada vez mais o respeito da tua equipe? E pega, olha, exercite. Cria aí um hábito, uma rotina de diariamente você desenvolver um pouco mais dessa característica que está lhe faltando para conquistar de forma veemente o respeito da tua equipe. Põe em prática, vê que resultado dá. Olha, se isso não vai mudar a forma que os seus seguidores estão te vendo. São mudanças sutis com resultados consideráveis. E aí vai a última sugestão. A gente conquista o respeito das pessoas que estão mais próximas, nossos familiares, colegas de trabalho mais próximos, colegas de estudo. E aí, se você tiver coragem, pergunte para essas pessoas o que em você elas mais respeitam. Qual é a sua característica que elas mais respeitam? E depois você pergunta o que você poderia melhorar, aonde está aí que faria mais diferença para que você conquistasse mais o respeito delas, aonde é a sua dificuldade. E aí use esse feedback a teu favor, coloque em ação para que você possa ver mudanças. Afinal de contas, a gente está em constante desenvolvimento. E esse é o grande objetivo de toda essa série de vídeos aqui, desenvolver o líder que existe na gente. Então, coloque em prática, entre em ação. E até o próximo vídeo, onde nós vamos falar da lei da intuição. Mas antes disso, compartilhe esse conteúdo, não perca essa oportunidade. Até lá, hein?